Olá pessoal, sou Gustavo Papete, estrategista e analista de investimentos aqui na Dracar Invest. Estou aqui para atualizar o cenário, os drivers e quais os motivos estão movimentando os preços desde a última semana até hoje. Então, só comentando rapidinho, segunda-feira saíram dados de inflação aqui no Brasil, a inflação enfim está dando uma desacelerada, veio em alta, a inflação cresceu, mas cresceu abaixo da mínima esperada. Isso já é um sinal para o mercado de que o efeito da Selic mais alta está surtindo efeito, a Selic subir da forma como subiu devido à atuação do Copom. Na terça-feira, ontem, tivemos duas informações importantes. Vou começar da menos importante, não menos importante, mas enfim, com menos impacto global, para que tenha maior impacto global. A gente viu Bruno Serra, que é diretor executivo de política monetária do Banco Central. O Bruno falou que o Banco Central pode manter a taxa mais alta por mais tempo, ao invés de continuar subindo taxa de juros no curto prazo. De certa forma é positivo quando a gente pensa no endividamento das empresas. Então segurar essa dívida por alta, ou melhor, segurar os juros altos por mais tempo, talvez, dependendo, óbvio, desse tempo, é menos perigoso para a saúde financeira das empresas do que continuar subindo os juros indefinidamente. Então a gente viu primeiro um esforço do Banco Central, através daí do Bruno, mostrar para onde o Banco Central está olhando para os juros no curto prazo, e também, ao mesmo tempo, esse direcionamento deu uma acalmada em relação aí ao cenário para as empresas ontem, porque hoje o pau já está quebrando. Vamos dar uma olhadinha primeiro no cenário lá fora. A gente vê aqui, eu vou colocar primeiro o S&P 500, vou começar pelo gráfico diário para orientar todo mundo. Então a gente tem aqui o índice mais importante do planeta, o S&P 500, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, do mundo, na verdade, operando já em queda. Então a gente vê aqui uma movimentação muito expressiva, o S&P caindo quase 5%. E por que está caindo? Ontem subiu bem forte, muita gente acreditou em recuperação, mas a gente vê o seguinte, vamos lá. Voltando para a nossa tela de conversa aqui. Ontem, a informação mais importante, a fala mais importante do dia foi do Jeremy Powell, presidente do Banco Central americano. O Jeremy Powell, durante a fala, deixou mais ou menos implícito um tom menos pesado, ou até um tom mais tranquilo em relação à inflação. Mas no final da fala, ficou claro para o mundo que o Fed, até mesmo ele concordou, e o Fed atuou um pouco mais atrasado do que deveria, e que se tivessem as informações que existem hoje, eles teriam atuado com mais antecipadamente no combate à inflação. Então, um ponto muito importante. Primeiro, o Fed não começou a subir taxa de juros para valer. Foram só duas reuniões, 0,5% em cada uma. Obviamente, não dá para comparar Brasil com os Estados Unidos, são economias totalmente distintas e são policy makers, os tomadores de decisão, têm também uma força de atuação bem diferente. Mas é importante a gente mostrar que nos Estados Unidos, o principal não vai ser somente o aumento da taxa de juros, e sim o remédio inverso que o Fed usou durante a pandemia, 2020-2021. Durante o pior momento da pandemia, o Fed comprou dívida das empresas americanas. E quando o Fed comprou essa dívida, assim como qualquer pessoa investe numa dívida de empresa, compra aí um CDB, uma LCA, um LCI, uma debenture, você está tirando dinheiro da sua carteira, e colocando naquela empresa. Você está dando para aquela empresa uma troca de juros. O Fed fez exatamente a mesma coisa. Então, isso é o que a gente chama de injetar liquidez no sistema. O Fed fez isso numa escala mundial, no ponto de vista das empresas de quem ele atuou, que são as maiores empresas do mundo. Boa parte delas atuam nos Estados Unidos. E o que o Fed está fazendo agora é o remédio virado para o lado contrário. Ele está devolvendo para o mercado essas dívidas e cobrando os juros da aplicação, e cobrando o dinheiro que ele aplicou, que a gente chama de principal, mais os juros. Então ele vai retirar esse dinheiro da economia. Então essa queda de hoje, ela é explicada justamente por uma movimentação natural. O Fed vai devolver para o mercado as dívidas, ou seja, ele vai receber o dinheiro que ele aplicou durante a pandemia 2020-2021. E pelo que a gente tem lido das principais gestoras, casas de análise, as researches e as principais mentes do mercado financeiro mundial, a gente ainda não chegou no pico da atuação. O Fed pode chegar a 90 bilhões de dólares mensais até setembro, de recompras, ou melhor, de venda de títulos, e consequentemente isso vai dar uma estressada nos mercados por lá. Aqui no Brasil, obviamente, a gente ainda tem o cenário da eleição.
Claro que a eleição de 2022 é bem distinta da eleição de 2018, uma vez que os dois principais candidatos já foram presidentes, a gente sabe muito bem, conhece muito bem a atuação de cada um frente ao mercado financeiro, mas até lá a gente tem um cenário estressado aí de dólar, de petróleo, de guerra mundial, e enfim, são dois políticos que marcam muito bem as falas, né, e falam de forma muito expressiva e falam para quem quer os ouvir. Isso é bem claro e isso pode trazer bastante volatilidade no curto prazo. Voltando para a tela, vou levar para vocês agora rapidinho, né, como é que está o Nasdaq, o principal índice das empresas de tecnologia, também derrete aí 5,4%. Deixa eu mostrar um dado interessante aqui, essa tela. Aqui estão elencadas, ó, todas as empresas que compõem o S&P 500. Você tem na tela aí as 500 empresas, as 500 maiores e mais negociadas empresas do mundo. E eu fiz a seleção aqui, ó, fiz uma filtragem, né? Na verdade não filtro, eu coloquei em ordem aqui, da que está caindo mais hoje é Target, né? Empresa de varejo, Dollar Tree, empresa de varejo, perdão, Costco, também empresa de varejo, Best Buy, a Kraft Heinz, o FedEx, que aqui já é logística, né? E a gente começa a ver que as empresas estão realmente, a MGM, Coca-Cola, daqui a pouquinho a gente vê Tesla, HP, Netflix, então Walmart também, que ontem começou o tombo no pré-market, já foi mais ou menos ali uma demonstração de que hoje ia ser um dia ruim, o Ripple. Bom, isso mostra que lá, ó, a gente vai ter que rodar bastante, a maioria delas caindo mais ou menos na mesma margem, né? Existem pouquíssimas empresas que hoje conseguiram ficar ali na estabilidade ou menos ainda as que conseguiram se manter em campo positivo, tá certo? Voltando, a gente teve também dados de petróleo, eu vou falar disso daqui a pouquinho, dentro da nossa agenda econômica do dia de hoje. A gente teve dados de inflação lá no Reino Unido e apesar de que veio em linha com o esperado, ligeiramente inferior, a inflação lá ela está bem acima do que seria o normal ano a ano para um país evoluído como é a região do Reino Unido lá. Na União Europeia a mesma coisa, inflação de países emergentes, 7,4%. Licenças de casa nova também teve queda, isso mostra uma desaceleração na economia americana, licenças de permissão de construção, né, veio ligeiramente acima do esperado, é um dado positivo, mas as permissões mês a mês, né, elas estão decrescendo, né, e se a gente pegar só abril, veio um pouquinho acima do esperado. Lá no Canadá também a inflação veio puxando, né, veio forte, então não é só um cenário dentro dos Estados Unidos, mas também é um cenário na América. E o que chama atenção é isso aqui, ó. Petróleo veio, estoque de petróleo, né? Estoque de petróleo cru. A expectativa era de 1,4 praticamente milhões de barris estocados a mais do que a medida anterior, veio menos 3,4 milhões, quase 3,4 milhões a menos de barris de petróleo. 3,4 milhão, isso está certo. Aí a gente vem aqui para a nossa plataforma de mercado internacional, coloca aqui no petróleo, né, óleo cru. Isso aqui é o contrato de óleo cru WTI, que é o mesmo que você estava vendo lá, e o petróleo está caindo. Ué, por que papel de petróleo está caindo? Porque quando a redução do estoque é tão expressiva como a gente viu hoje, se ela fosse um pouquinho mais branda, ok, talvez o mercado estivesse subindo um pouco, mas quando ela é tão expressiva, é mais ou menos um alerta de que as autoridades também vão se assustar de ver um estoque tão abaixo, com uma redução tão grande. E com essa redução tão forte, significa que as autoridades americanas elas podem aumentar a quantidade de petróleo do estoque estratégico, né, da reserva estratégica do país, para o mercado comprar. Então é como se o mercado já entendesse assim, bom, veio tão baixo, mas tão baixo, que os caras vão dar um jeito de colocar petróleo de algum lugar disponível para a gente comprar. Por isso que o petróleo deu essa tombada hoje aí. Isso pode ser, a gente nunca sabe, né? O mercado não tem como a gente saber quem está comprando e quem está vendendo, mas é uma possibilidade. Então já mostrei o S&P e o Nasdaq, vou mostrar agora o ouro. O ouro que por muitos anos, né, sempre foi conhecido como sendo uma reserva de valor. A gente vê aí nos últimos dias, colocando o gráfico diário, o ouro vem cedendo, certo? O ouro veio aí caindo nos últimos pregões, desde março, né, quando ele fez máxima lá por conta da guerra. Depois ele fez um pico de novo aqui nos 2000 e está caindo mais uma vez.
O que a gente vê agora é que ele está respeitando a região dos 1.800 pontos, mas enquanto ele estiver abaixo dessa linha vermelha, ele está vendendo abaixo da média dos últimos 200 períodos. Isso é uma indicação de que ou está barato ou que ele vai continuar caindo, depende de quem precisa. Então, de qualquer forma, a gente vê o ouro aí com uma volatilidade mais controlada nos últimos dias, né, nesses últimos 3 dias, ok? Mas nas últimas semanas o ouro em tendência de queda e tendência bem expressiva. Indo para o diário, o ouro ficou quase lateralizado, bem diferente aí da volatilidade que a gente viu nos mercados de equity. Já o dólar, quando a gente olha para o índice dólar, ou seja, o dólar versus 6 moedas mundiais, o dólar está subindo desde junho do ano passado. Aí você fala, pô, Papete, mas desde junho do ano passado o dólar no Brasil está caindo. É importante você entender o seguinte, vamos voltar para a telinha de bate-papo aqui. O dólar no mundo é uma coisa, o dólar no Brasil é outra coisa. O dólar, na verdade, qualquer moeda, né, qualquer taxa de câmbio, ela é baseada na diferença de juros entre os dois países. Tá? Se os juros de um país for muito grande, muito maior do que o meu país, isso me atrai a pegar o meu dinheirinho aqui, lá naquele outro país, abrir uma conta e aplicar o dinheiro nos juros de lá. Né? Lembrando, por exemplo, que a Argentina tem uma taxa de juros anual de 45%. O problema é que eu tenho que considerar o risco daquele país não honrar a sua dívida comigo, eu que sou um investidor estrangeiro, né? Ou as empresas de lá não honrarem as suas obrigações. Então, essa diferença de taxa, mais um prêmio, que a gente chama de prêmio de risco, né, ou risco país, é o que define mais ou menos a diferença entre as duas moedas. Como no Brasil, o ano passado, o Banco Central vinha aumentando significativamente a taxa de juros, enquanto que lá nos Estados Unidos a taxa permaneceu constante, a gente atraiu dólares para a aplicação. Isso explica aí por que o dólar desvalorizou e o real se valorizou bastante aí frente ao dólar no último semestre e ao longo desse semestre aqui até agora. Mas quando a gente olha para o índice dólar, lá são 6 moedas. Então é a coroa sueca, o euro, que é o mais importante, é quase 60% dessa cesta aí, o iene japonês, o dólar canadense, a libra esterlina e... esqueci, tem mais uma moeda aí. Franco suíço. Bom, então essas 6 moedas elas compõem a cesta, o euro é o mais pesado. Quando a gente compara, pelo fato do euro, pegando como exemplo o euro, a atuação do Banco Central Europeu e a atuação do Fed, o Fed foi um pouquinho mais consistente, ou melhor, um pouquinho mais ativo na fala contra a inflação do que o Banco Central da Europa. E, consequentemente, isso foi visto pelo mercado como sendo um aviso de que lá na Europa as coisas iam demorar um pouco mais para andar. E agora com a guerra, então, e, enfim, vários países europeus precisando repensar os gastos com energia, né, por conta dos embargos com a Rússia, isso pode piorar um pouquinho aí o cenário de inflação e, consequentemente, desvalorização da moeda do euro. Né? Então, pensando dessa forma, a gente tem a explicação do porquê que o dólar, nesse índice, está se valorizando tanto no mundo. E quando a gente vai para o petróleo aí que chegou a bater 115 dólares, né? Hoje já derreteu, como a gente já tinha comentado. Vindo para o mercado local, a gente vê o índice futuro derretendo hoje, então a gente viu aqui essa movimentaçãozinha, né, de topos e fundos, mercado caindo, dólares corrigindo um pouquinho, Petro e Vale, a Petro está se segurando aqui nos R$ 33, já a Vale sem cenário positivo para a Vale, caindo aqui. Enfim, pessoal, é isso. No Brasil as coisas não mudaram, no mundo também as coisas não mudaram significativamente. A gente tem uma persistência dos drivers da semana passada para essa. Eu espero que você tenha entendido. Hoje na Dracar, às 8 horas, tem o Fale Conosco. A gente fica disponível para tirar dúvidas de clientes. Se você não é cliente, pega uma assinatura lá de um mês para conhecer nosso trabalho. Eu tenho certeza que você vai fidelizar, que você vai permanecer aí dentro da nossa base de recomendações e da nossa consultoria. É isso aí. Um grande abraço. Até sexta-feira.